Nesta segunda unidade, vamos descrever o quadro legal português relativo às espécies exóticas e invasoras, abordando a sua evolução temporal e alguns aspectos concretos do mesmo. Nesta cronologia, mostramos como os diferentes regulamentos e decretos-leis foram sendo publicados ao longo dos últimos 20 anos, comparativamente com o quadro legal da República Portuguesa, o quadro legal do Reino de Espanha e o quadro legal da União Europeia. De notar que apenas nos últimos 5 anos foram aprovados mais de 60% dos regulamentos em vigor e que Portugal foi pioneiro na apresentação de legislação dedicada às espécies exóticas invasoras em 1999. O Decreto-Lei 565 de 1999 foi pioneiro enquanto Decreto-Lei dedicado às espécies exóticas invasoras, regulamentando a sua introdução na natureza de espécies não nativas da flora e fauna. Em 2019, através do Decreto-Lei 92 de 2019, é transposto o Regulamento 1143 de 2014 da União Europeia, almejando a prevenção e a gestão e contendo a dispersão das espécies exóticas invasoras. O Decreto-Lei 92 de 2019 cria a chamada Lista Nacional de Espécies Invasoras. Portanto, 20 anos separam as duas normas legislativas. Neste período, a percepção da problemática das espécies exóticas invasoras mudou tanto na sociedade como nas administrações e na legislação, sendo que o Decreto-Lei 92 de 2019 traduz numa abordagem mais próxima dos desafios atuais causados pelas invasoras. O Decreto-Lei 565 de 1999 expõe os impactos das chamadas espécies não indígenas, bem como a dificuldade no seu controle ou erradicação quando se tornam invasoras. Embora saliente também a importância económica de alguns casos, propõe-se condicionar a introdução na natureza de espécies não indígenas, com exceção das espécies destinadas à agricultura. Concretamente, proíbe a libertação na natureza de indivíduos de espécies não indígenas para o estabelecimento de populações selvagens, embora sejam indicadas mais uma vez várias exceções, tais como introduções para fins florestais, de caça ou de aquicultura, sempre precedida de um estudo de impacto prévio e com autorização administrativa. Para as espécies invasoras e para as espécies que apresentam um elevado risco ecológico, citadas nos anexos correspondentes, existe a proibição de cultivo, reprodução ou manutenção em espaços confinados e a sua utilização como plantas ornamentais ou animais de companhia. Também se proíbe o repovoamento com espécies invasoras e, tanto para as espécies invasoras como para as espécies que representam um elevado risco ecológico. Propõe-se ainda a elaboração de planos nacionais para o seu controle ou para a sua erradicação. No anexo 1 é apresentado uma lista de espécies não indígenas com a indicação das espécies invasoras, sendo as espécies invasoras apenas uma parte das incluídas neste anexo. As restantes espécies não indígenas, não referenciadas como invasoras, beneficiavam de uma abordagem mais permissiva no que respeita à sua captura e devolução à natureza nos locais onde já se estava presente. Por exemplo, o caso do chanchito, que estava presente nas bacias hidrográficas do Guadiana ou do Sado ou do Mira, não estava classificada como espécie invasora, sendo permitido a sua captura e libertação na natureza. No anexo 2, são incluídas as espécies
florestais não indígenas que beneficiavam de um regime de exceção ao abrigo deste decreto-lei. Por último, o anexo 3 registra as espécies não indígenas que representam um risco ecológico conhecido. O Decreto-Lei 565 de 1999 foi pioneiro, uma vez que foi uma das primeiras legislações específicas a abordar a problemática das espécies exóticas e invasoras. Porém, o quadro legal proposto era ainda condicionado pelo interesse de várias atividades económicas, como é o caso da fileira da floresta, mas também pela falta de informação para uma larga maioria de espécies não indígenas que atualmente se sabe que apresentam impactos significativos. O Decreto-Lei 92 de 2019 é uma atualização do Decreto-Lei 565 de 1999, adaptado ao estado atual do conhecimento e dos regulamentos da União Europeia. Nesta atualização pode-se ver pela primeira vez o uso do termo espécies exóticas em vez de espécies não indígenas. Os objetivos que se destinam a ser abordados no presente Decreto-Lei são o estabelecimento de um regime jurídico aplicável ao controlo e à detecção precoce e à introdução na natureza e regulamento de espécies exóticas. Esta atualização assegura a transposição para a ordem jurídica portuguesa do Regulamento 1143 de 2014 da União Europeia sobre espécies exóticas invasoras. Também apresenta a Lista Nacional de Espécies Exóticas Invasoras estabelecidas no nosso território, mas também aquelas que apresentam um elevado risco ecológico que não estão presentes em Portugal. No âmbito deste processo de atualização e respondendo ao Regulamento da União Europeia 1143 de 2014, centra-se na prevenção, estabelecendo mecanismos de detecção precoce e rápida ação. Exige, igualmente, planos de ação nacionais para o controle, contenção ou erradicação das espécies incluídas na Lista Nacional das Espécies Invasoras, bem como planos de ação sobre as vias de propagação e introdução que sejam identificadas como prioritárias. Porém, estão previstas numerosas exceções no capítulo 2 do Decreto-Lei relativo às licenças de posse, cultivo e reprodução de espécies exóticas ou à introdução permissiva na natureza de espécies exóticas, citadas no artigo 14, embora permitida em alguns casos e sempre dependente da autorização prévia do ICNF, do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, que é a autoridade competente para estes assuntos. Os efeitos da inclusão de uma espécie na Lista Nacional de Espécies Invasoras são muito mais restritivos do que para o resto das espécies exóticas e não permitem praticamente qualquer atividade com os indivíduos destas espécies. Assim, encontramos as seguintes restrições: proibição de introdução na natureza ou regulamento, proibição de posse, cedência, compra, venda, oferta para venda, transporte, cultivo, reprodução ou utilização como planta ornamental ou como animal de estimação, proibição de libertação na natureza dos indivíduos capturados, especialmente na caça ou na pesca, adoção de medidas de gestão e obrigatoriedade de ações de erradicação por parte de criadores ou viveiristas. No anexo 2 deste Decreto-Lei contém a Lista Nacional de Espécies Invasoras, que compreende um total de 337 taxa. Como acontece a nível europeu ou espanhol, em alguns destes taxa incluem-se géneros completos, como é o caso do snakehead ou cabeça de cobra do género cana, ou das tilápias dos géneros Oreochromis ou tilápia, entre os peixes.
Esta situação repete-se com os cágados dos géneros Pseudemis e Trachemis, que incluem diversas espécies. Cerca de 60% dos taxa incluídos na Lista Nacional de Espécies Invasoras correspondem a plantas, entre as quais 22 são plantas aquáticas. Todos os taxa incluídos em outros invertebrados, crustáceos, peixes e anfíbios correspondem exclusivamente a espécies aquáticas. Metade dos moluscos citados são aquáticos, nomeadamente 11 em 20 espécies mencionadas. Nos répteis, 7 em 10 espécies são espécies aquáticas. Por outro lado, a presença menor das espécies aquáticas ocorre nas aves, com 3 espécies, e nos mamíferos, com 7 espécies. Conforme previsto no capítulo 4, o anexo 3 inclui 4 espécies na lista sujeitas ao regime de exceção, entre elas 2 espécies de peixes, a carpa e a truta arco-íris, sendo ambas utilizadas em aquicultura. Porém, é obrigatório elaborar planos de controle e definir áreas onde o seu uso seja permitido. É também obrigatório informar imediatamente a rede de alerta nacional prevista no presente Decreto-Lei em caso de fuga ou libertação acidental destas espécies. Após a revisão do quadro legal português, na próxima unidade deste módulo vamos descrever o quadro legal do Estado espanhol relativo às espécies exóticas e invasoras. Curso realizado no âmbito do projeto LIFE Invasaqua, com o apoio do programa LIFE da União Europeia.